Processos de formação de palavras, aula 3. Chegou a hora de praticar com questões de concurso. A melhor maneira de aprender processos de formação de palavras é a realização de questões e de exercícios. Então vamos lá. Vamos começar. Número 1, tá? Questão 1. Aprendizes Marinheiros 2014. Não é nada difícil a questão. Vamos lá. A palavra estranheza, aqui, ó, ela é formada por... Simples, né, pessoal? Temos o radical aqui, ó, estranho. E temos a inserção, né? Aqui, ó, a inserção de um sufixo, tá? Formador de substantivos abstratos. Então, radical mais sufixo, letra C, derivação sufixal. Vamos então a número 2, questão 2 aqui, vamos lá. Da banca, né, de sargentos do Exército 2015. Também não é tão difícil não. Vamos lá. Assinale a palavra abaixo, né, em que o prefixo apresente o mesmo valor de significado, né, da palavra desatentos. Ó, desatentos. Temos aqui o prefixo des, né? Em tal palavra, o prefixo des tem o significado negativo, né? Não. Desatentos é que não tem atenção. Vamos procurar aqui, tá? A palavra em que o prefixo, né, tenha o significado negativo. Palavra A, antibiótico, né? Não é negativo o valor aqui, é até negativo, mas, né, não especificamente. Antibiótico significa contrabiótico, tá? O prefixo anti significa contra, então não é. Letra B, importação. O prefixo in, né, significa movimento para dentro. Então, não serve também. Na letra C, insatisfeito. O prefixo in tem aí o valor negativo, tá? Ou seja, insatisfeito significa não satisfeito. Assim como desatentos, né, o des vai significar não atentos. Então, é letra C. A opção correta aqui é letra C. Não é tão difícil também não, né? Vamos lá. Vamos continuar. Adjacência aqui, ó, o ad significa, né, proximidade. O prefixo ad significa proximidade. E antebraço significa posição atrás, posição anterior. Então, a opção correta é letra C. Vamos à próxima questão. Essa aí, né, ela está um pouquinho mais difícil porque exige atenção, porque ela tem uma pegadinha, tá? Vemos aí o enunciado. Você que ama a velocidade, agora pode chegar ao finalmente. Vamos lá. A palavra sublinhada, finalmente, né? Ela foi formada por, a princípio, o candidato poderia marcar aqui, ó, derivação sufixal, que o mente, ele é um sufixo, né, característico por formar advérbios. O sufixo acrescido ao radical deveria ser aí uma derivação sufixal. Mas percebemos aqui, né, nas opções, que nem temos aqui somente a derivação sufixal. Então, qual seria a classificação da palavra? Percebam que a palavra finalmente, antes dela, eu tenho a contração,
né, da preposição a mais o artigo o. Então, a palavra finalmente, ela está antecedida por um artigo. Quando isso acontece, nós temos uma derivação imprópria. O advérbio finalmente transformado em um substantivo. Qualquer palavra, seja qual classe, se ela for anteposta, né, se antes dela vier um substantivo masculino, desculpa, um artigo masculino, seja definido ou indefinido, tal palavra será formada por derivação imprópria e tal palavra será um substantivo. Então, a opção correta a se marcar é letra C. Então, essa pegou muita gente na época, tá? As escolas de sargentos aí 2017. Vamos lá. Próxima. 4. Ainda da escolas de sargento, né? Só que agora é de 2014. Mais uma questão de processos de formação de palavras aí. Marcar a opção, né, cuja palavra apresente um prefixo que tem o mesmo significado do prefixo destacado na palavra inverdades. Né? No contexto aí da palavra, o prefixo in, ele tem valor negativo. Inverdades é que não são verdades. Uma forma mais rebuscada de falar mentiras, tá bom? Inverdades é que não são verdades, tá? Vamos lá. Letra A. Afônico. O que significa afônico? Afônico é que não tem som, que não consegue produzir som. Então, o prefixo a, ele tem o valor aí de negação, assim como na palavra inverdades. Então, é letra A. Né? Em iminente, não temos prefixo na palavra. Em encéfalo, temos o prefixo em, que significa dentro, né? Dentro da cabeça, dentro, né? Anteposto, o prefixo ante, que é movimento, localização atrás, localização anterior. E introvertido, esse intro aqui é o prefixo que significa para dentro, dentro, intro, para dentro. Então, a opção correta a se marcar é letra A, de afônico, ou seja, sem som, assim como inverdade, sem verdade, né? Não tem verdade. E afônico é que não tem som. Tanto o prefixo a quanto o prefixo in, nas respectivas palavras, tem o significado de negação. Vamos à questão agora número 5. SpaceX. Apesar de ser da SpaceX, de ser uma banca um pouco mais difícil, né? É uma prova mais puxada na área de língua portuguesa, percebemos que essa questão aí não é tão difícil assim, né? É para marcarmos aqui a opção cujas palavras sejam todas primitivas, ou seja, palavras que ainda não sofreram nenhum tipo de derivação, né? Que não foram acrescentadas a elas prefixos ou sufixos. Na letra A, já pega errado aqui, ó, engarrafamento, ó, tem um prefixo aqui, ó, desculpe-me, tem um sufixo, ó, então não pode, tá? Na letra B, temos a palavra brasileiro, outro sufixo eiro aqui, tá bom? Então não pode. Na letra C, temos o sufixo oso aqui na palavra chuvoso, então não serve. Sempre temos aí uma palavra impossibilitando, né, a questão de ser assinalada. Somente na letra D que nós percebemos aí palavras primitivas que ainda não sofreram nenhum tipo de derivação. Casa, pedra, flor
e feliz. Letra D. Tá? Na letra E, nós temos a palavra, ó, temporada já invalida. Narcotráfico também, aí, né? Parece ser uma palavra composta. Televisão é uma palavra composta e passatempo é uma palavra composta. Então, não serve mesmo a letra E. Então, a opção correta é letra D. Opção que apresenta palavras primitivas. Palavras que não sofreram nenhuma derivação. A última aí, né? 6, da Espesex, tá? Vamos lá. A palavra que apresenta o mesmo processo de formação de esverdeado é, primeiramente, né? Vamos ter que descobrir qual é o processo de derivação de esverdeado. Temos o radical verde, aqui, ó, até a letra D, aqui, ó, verde, tá? E temos aqui prefixo e sufixo, né? Vamos lá. Nós temos que prestar atenção, né? Que uma palavra, ao apresentar prefixo e sufixo, ela pode ser formada por derivação prefixal e sufixal, ou ela pode ser formada por derivação parasintética. O que caracteriza a derivação parasintética é que prefixo e sufixo são colocados simultaneamente, né? São acrescidos simultaneamente ao radical. Para verificar isso, é muito simples, basta você cortar o prefixo. Corta o prefixo aí, ó, corta. E veja se a palavra existe no léxico da língua, né? Verdeado é uma palavra que existe? Não, não existe essa palavra na língua portuguesa. Se a palavra não existir, é porque, né, a palavra em questão ela é formada por derivação parasintética, tá bom? Porque me leva a concluir que prefixo e sufixo entraram ao mesmo tempo na formação daquela palavra. Se eu tirar um dos elementos e a palavra deixar de existir, né, percebo que a palavra não tem como existir sem os dois elementos simultaneamente. Então, beleza. Agora eu vou ter que procurar aqui, né, uma palavra formada por derivação parasintética. É só cortar aqui, ó. Vamos cortar os prefixos e ver se a palavra existe, ó. Cortei o prefixo des aqui. Existe a palavra igualdade? Existe. Então, não é derivação parasintética. Primeiro eu posso formar igualdade, para depois eu formar desigualdade. Recompor, vou cortar o prefixo. Existe a palavra compor? Existe. Então, derivação aí, no caso, né? Prefixal e sufixal, tá? Vamos lá. Na verdade, né, ela tem dois, aqui, ó, dois prefixos, tá? Mas vamos lá. Então não pode. Vamos à letra C. Eu vou cortar o prefixo ex. Cortei aqui o prefixo ex. Existe a palavra patriar? Não, não existe a palavra patriar. Então, chego à conclusão, tá? De que, a seguinte conclusão, né? De que a palavra expatriar foi formada a partir da inserção de um sufixo verbal, né? E de um prefixo ao mesmo tempo. Isso se chama parassíntese. Então, expatriar foi formada assim como esverdeado. A opção correta é letra C. Vamos lá, letra C. A opção correta é letra C, aqui, ó. Marcando aqui, ó, letra C. Eita. Sustento, né? Isso é uma derivação regressiva, nem derivação parasintética é, né? E indesatável, eu tenho aqui sufixo e tenho prefixo, né? Vou cortar o prefixo aqui, ó. E
tem a palavra desatável. A palavra desatável existe na língua portuguesa. É o que se desata, né? É o que se desfaz, tá? É o que se desamarra, é o que se soluciona, tá bom? Então, a opção correta aí, no caso, então isso não é parassíntese, né? Isso é derivação prefixal e sufixal. Então, a opção correta, que é uma parassíntese, é letra C. Expatriar é uma palavra formada por parassíntese, assim como a palavra esverdeado. Então, como eu falei, processos de formação de palavras é uma matéria que se aprende principalmente pela prática, tá? Na prática, conforme você for praticando, você vai anotando o sentido dos prefixos, dos sufixos, tá? A origem de radicais e outros conceitos aí que existem aí nessa matéria, tá? Por isso que continuaremos com mais uma aula de realização de questões de concurso, para vermos como as questões, como a teoria cai na prática, como a teoria é elaborada nas questões de concurso. Então, até lá!